Hands up in the air. Por que é que a gente tem visto Deus falando aparentemente tão pouco nesses últimos dias? A gente vê relatos, pregadores dizendo que Deus falou comigo, Deus fez isso, coisas extraordinárias, mas na verdade, na prática, quando a gente conversa com as pessoas comuns, a gente percebe que elas não têm ouvido Deus. O que está acontecendo? Eu quero explicar essa pergunta em 3 etapas e quero que você fique comigo até o final. Vamos lá? Você já teve a sensação de que Deus está falando cada vez menos? Talvez você ore, mas não tenha nenhuma resposta. Lê a Bíblia, mas não encontra aquela direção que estava procurando. Pede um sinal, espera a confirmação e nada. Ou pelo menos nada que você consiga identificar claramente como sendo a voz de Deus. E então surge uma pergunta que talvez seja muito mais profunda do que parece. Por que Deus tem falado tão pouco? Será que Deus realmente está em silêncio? Será que deixou de falar? Ou será que existe alguma coisa acontecendo diante dos nossos olhos? Eu quero aqui propor 3 respostas para essa pergunta. E talvez a primeira seja a mais surpreendente. O silêncio de Deus tem relação com o momento profético em que o mundo está vivendo. O profeta Joel, no capítulo 2, fala de uma promessa relacionada a 2 chuvas. E quem é de Israel, público-alvo dessa profecia, sabia muito bem o que ele estava falando, porque estava relacionado diretamente à agricultura. Havia a chuva temporã, que vinha sempre no início do plantio e preparava a terra. E posteriormente vinha a chuva chamada serôdia, que tardiamente chegava, preparando a plantação para a colheita. Plantio e colheita, começo e fim. E existe algo fascinante nisso. A Bíblia frequentemente usa acontecimentos naturais para revelar realidades espirituais. A chuva pode se tornar uma imagem da ação de Deus. E dentro de uma leitura profética cristã, podemos enxergar essas 2 chuvas, uma imagem extraordinária da história da redenção. A primeira chuva aponta para o plantio. E quem veio plantar? Jesus. Quando Jesus entrou na história, ele não veio simplesmente ensinar algumas verdades religiosas. Ele veio inaugurar uma nova realidade. Ele veio anunciar o reino, veio lançar a semente da palavra, veio estabelecer a nova aliança, veio morrer e ressuscitar. Foi o início de uma grande estação de plantio. Aqui começa algo interessante. Havia uma coisa que acontecia entre o plantio e a colheita que o agricultor conhecia muito bem: a espera. A semente lançada, a terra é preparada, mas a colheita não acontece imediatamente. Existe um intervalo, e esse intervalo pode parecer aos olhos humanos um período de silêncio. A história da igreja possui quase 2000 anos. E durante esse período nós encontramos momentos extraordinários de manifestação de Deus. Avivamentos, reformas, grandes movimentos missionários, homens e mulheres profundamente usados por Deus. Momentos em que parecia que uma verdadeira tempestade espiritual havia chegado. Mas também encontramos longos períodos de aparente aridez. E talvez isso nos ajude a compreender uma coisa: uma pancada de chuva não significa que chegou a colheita. Pode haver manifestações poderosas de Deus ao longo da história, sem que isso signifique que chegamos ao final da estação. Agora imagina uma plantação. Você plantou semente, ela nasceu, começou a crescer e chega um momento que é preciso uma grande chuva para amadurecer os frutos para a colheita. É justamente aí que a imagem da chuva serôdia se torna tão poderosa, a chuva da colheita. E dentro dessa interpretação profética, nós podemos olhar para a história da igreja e pensar: e se ainda estivermos entre as 2 chuvas? E eu creio que estamos. A primeira já aconteceu, Cristo veio, a semente foi lançada, o evangelho foi anunciado e o Espírito Santo foi derramado, então a igreja nasceu. Mas a colheita ainda não terminou, porque a história ainda não chegou ao seu ponto final. Estamos aguardando a manifestação plena do reino. Ainda aguardamos a volta de Cristo. Ainda aguardamos a grande colheita. Talvez porque estejamos vivendo exatamente nesse intervalo entre plantio e a colheita, entre a primeira chuva e a chuva que precede a colheita. E isso muda completamente a maneira como devemos interpretar o silêncio. Porque o silêncio não significa necessariamente abandono. Uma semente debaixo da terra também está em silêncio. Você olha para a terra e não vê nada. Mas isso não significa que não esteja acontecendo. Existe vida debaixo da superfície. Existe desenvolvimento. Existe crescimento. Existe um processo
universo que os nossos olhos não conseguem acompanhar. Talvez uma das maiores dificuldades da nossa geração seja justamente essa. Queremos enxergar tudo o que Deus está fazendo. Queremos sinais, queremos manifestações, respostas imediatas. Queremos que Deus fale de maneira tão clara que não reste nenhuma possibilidade de dúvida. Mas Deus pode estar trabalhando em uma dimensão que nossos olhos não conseguem perceber. Eu quero fazer uma distinção muito importante. Não estou aqui dizendo que nós podemos marcar uma data. Não estou dizendo que nós podemos fixar quando acontecerá o último avivamento. Mas existe uma interpretação profética cristã que vê nessas duas chuvas uma grande movimentação da história da redenção. A chuva do plantio e a chuva da colheita. A primeira veio com Cristo e a segunda aponta para o fechamento dessa grande história. E aí que está a parte mais interessante. Se Deus está falando, parece que menos, se comparado com o Velho Testamento, se a igreja está caminhando entre esses dois períodos de chuva, em um momento de estiagem agora, a pergunta é, como Deus quer que nós caminhemos? Porque Deus não pode exigir fé de nós e, ao mesmo tempo, nos dá constantemente provas visíveis de tudo. Existe uma razão pela qual a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? E como? Será que na nova aliança Deus pretende continuar falando conosco exatamente da mesma maneira que falava com Israel lá no Velho Testamento? Talvez não. Talvez a mudança mais extraordinária não tenha acontecido na maneira como Deus fala. Talvez tenha acontecido em nós. No Antigo Testamento encontramos manifestações muito objetivas. Uma coluna de fogo, nuvem, uma voz audível, anjos, sonhos, visões, sinais, manifestações extraordinárias. Mas alguma coisa mudou. O Espírito Santo veio habitar no homem. E quando isso acontece, a relação entre Deus e seus filhos muda profundamente. Talvez Deus não precise mais gritar do lado de fora aquilo que agora deseja ensinar do lado de dentro. E é justamente aí que começa a nossa segunda pergunta. Deus ainda fala, mas será que nós aprendemos a ouvi-lo? Até o próximo episódio.